Olá, pessoal. Mais um vídeo, agora do controle de potência com TRIAC. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do TIC 226 e aqui está um resumo do que é um TIC 226, que é um TRIAC famoso no mercado. Então, aqui, corrente máxima de 8 amperes e as letras que designam a tensão máxima dele para a corrente de gate igual a zero. Então, isso aqui significa que, se tiver com a corrente de gate igual a zero, ele pode disparar se você ultrapassar essa tensão máxima dele. Nesse caso aqui, o TIC 226, ele é para 600 volts. Então, significa que se eu fechar um circuito de gate para anodo 1, de forma que não insira corrente no gate, ele pode disparar se a tensão entre anodo 2 e anodo 1 chegar a 600 volts. Isso dá uma curva característica para o TRIAC, dessa aqui, um V de anodo 2 para anodo 1 e uma corrente de anodo, e ela pode ser assim, se você aumentar a tensão, não há disparo, não há corrente de anodo, até que atinja a tensão máxima. Quando então ele conduz e a diferença de potencial nos terminais dele cai a cerca de 2 volts. Então aqui, no meu exemplo, ele pode disparar a 600 volts, se ele atingir 600 volts, para uma corrente de gate IG igual a 0 miliampere. A mesma coisa ocorre se for aplicada a tensão inversa, menos 600 volts. Então, o gráfico fica ao contrário e similar. Não é simétrico exatamente, porque o TRIAC tem disparos diferentes, níveis de corrente diferentes e tensões um pouco diferentes também no semiciclo positivo e negativo. A esse respeito, é possível disparar um TRIAC tanto com corrente positiva no gate em relação ao nodo 1, como com corrente negativa. Então, tensão positiva no gate em relação ao nodo 1, tensão negativa no gate em relação ao nodo 1. A corrente circula de gate para anodo 1. Tanto faz a polaridade, é possível provocar o disparo. Quando em corrente de gate, essa tensão máxima vem diminuindo para valores até chegar a 2 volts. Então, tanto para um lado como para o outro, tanto para uma polaridade como para outra, pode ser disparado com tensões menores se você injetar corrente no gate. Aqui, por exemplo, ele dispara com 2 volts. Para isso, a corrente de gate tem que ser de aproximadamente 40 miliamperes. Aqui, tanto no positivo como no negativo. Há uma pequena diferença. Geralmente a corrente no positivo aqui tem sido mais alta, 40, então 2 volts também, para 40 para 35 miliamperes, 35 miliamperes de gate. Isso causa um problema na hora da utilização, que vai ser resolvido depois usando um dispositivo chamado DIAC, que ele equilibra o disparo tanto no semiciclo positivo e negativo, já que ele é construído simétrico e tem tensões de disparo simétricas também. Mas daqui a pouco. Olhando esse diagrama, tanto pode disparar com corrente positiva de anodo 2 para anodo 1, como negativa, e também a possibilidade positiva e negativa entre gate e anodo 1. Nesse caso, a combinação das 4 possibilidades nos dá tensão positiva de anodo 2 para anodo 1, pode ser disparado com corrente positiva no gate ou com corrente negativa no gate. Tensão negativa de anodo 2 para anodo 1 pode ser disparado com corrente positiva no gate
ou com corrente negativa no gate. Então, existem essas 4 possibilidades. Na configuração que nós vamos usar para o controle de potência, o circuito simples, usado muito frequentemente nos controles de velocidade de motores de ventilador de teto. É a configuração mais simples usada no TRIAC. Então, agora, apresentação resumida. Então, agora vou mostrar como é feito o controle usando o TRIAC, controle de potência usando o TRIAC. A ideia de controlar a potência num brilho de uma lâmpada ou no giro de um motor. Vamos colocar aqui o motor e aqui a alimentação da rede elétrica, 127 volts, 60 Hz. Instalação domiciliar aqui do Rio de Janeiro, são esses valores, 127 volts. Então, imagine que eu coloque uma chave que eu possa ligar e desligar rapidamente, e essa chave controla quanto tempo circula corrente pelo motor. Então, se você pegar a rede elétrica, a senoide da rede elétrica, imagine que a chave seja ligada aqui, no instante de pico de 180 volts, mais 180, 90 graus. 90 graus. A rede elétrica de 60 Hz significa que tem um período de 16,7 milissegundos. 16,7 milissegundos de período, então tem 8,33 milissegundos de semiciclo. A 90 graus, isso dá 4 milissegundos aproximadamente. Então, se houver um retardo desde o instante zero, 0 segundo, desde o instante zero, se houver um retardo de 4 milissegundos, e nesse instante aqui a chave for ligada, ele vai conduzir daqui até aqui. Quando chegar em zero, o circuito vai desligar a chave de receber energia. Novamente, um atraso de 4 milissegundos até chegar a 270 graus da senoide. Pega aqui o pico negativo, menos 180 volts, e faz circular a corrente no motor de propósito até que chegue a zero. Quando chegar a zero, desliga a chave. Isso significa que vai receber energia durante metade do tempo da senoide. E durante metade do tempo significa uma potência média metade também. Então, pelo tempo de atraso, esse tempo de atraso dado a partir do instante zero e a partir do instante 180 graus, esse tempo de atraso dado determina quanto tempo resta para que haja condução da senoide e a quantidade de energia que vai circular pelo motor, e isso determina o giro do motor. Então, se fizermos o controle desse tempo, variando desde próximo de zero até próximo de 8,3 milissegundos, podemos disparar aqui próximo de zero e obter toda a potência sobre o motor. Pode ser dado um atraso de 8 milissegundos e o disparo ocorrer próximo dos 180 graus e apenas uma fração de energia vai ser fornecida para o motor, tanto no semiciclo positivo como no negativo. Providencia-se para que o tempo de atraso os tempos de atraso sejam iguais, tanto no semiciclo positivo ou negativo. Isso faz com que
os dois lados do consumo, os dois sentidos de circulação da corrente elétrica fique simétrico, para não desequilibrar a rede elétrica e nem desequilibrar também o motor, fazendo passar por ele corrente num sentido durante mais tempo do que o outro. Isso poderia provocar magnetizações no núcleo de ferro do estator ou do rotor, dependendo do tipo de motor que esteja sendo usado, e pode danificar o motor. Então, é fundamental que o tempo de condução de um semiciclo seja igual ao do outro. Muito bem. Como isso é feito eletronicamente com o TRIAC? A maneira mais simples é utilizar um resistor e um capacitor, determinando o tempo de atraso. Então, o circuito clássico, bastante conhecido, é esse aqui. Um motor ou uma lâmpada incandescente, não pode se usar lâmpadas de LED ou fluorescentes nesse tipo de circuito, nessa configuração. Então, aqui é colocado um TRIAC. E ligado ao outro lado da rede elétrica. Assim. Se nós fizermos o TRIAC conduzir no semiciclo positivo e no semiciclo negativo durante o mesmo tempo, vamos controlar a potência. Aqui, então, vai para 127 volts, 60 Hz, rede elétrica. Quando o TRIAC conduz, ele deixa uma queda de tensão nele de aproximadamente 2 volts. Então, para 180 volts de alimentação da rede elétrica, não é um valor significativo. Isso é aproximadamente 1% da tensão de pico, um pouco mais de 1%. Então, não interfere muito na potência máxima dele. E aqui, nesse ponto, é retirada a tensão com um potenciômetro e um resistor. O resistor é colocado aqui para evitar que aplique 0 ohm direto a um capacitor, só para evitar surtos de corrente na hora da carga do capacitor num semiciclo e no outro. Aqui entra um TRIAC, ou DIAC, que vai no gate do TRIAC. Aqui um resistor de 4 cassete, para evitar que nos momentos em que o DIAC não está conduzindo, que o capacitor ainda não tem tensão suficiente carregada para disparar o TRIAC, para que o gate do TRIAC não fique flutuando, então aqui é colocado um resistor de 4 cassete ohms, e aqui está o DIAC, aqui um potenciômetro de 100 kΩ, aqui um capacitor de 100 nanofarad. Esse potenciômetro, então, controla o tempo de condução, o tempo de carga, a corrente elétrica circulando por aqui, carregando o capacitor com uma polaridade e, no outro semiciclo, com a polaridade contrária. E essa tensão sobre o capacitor, quando ela atinge a tensão de disparo do DIAC, provoca a descarga da tensão sobre ele no gate do TRIAC. Daí o TRIAC conduz. Então, vamos analisar passo a passo esse processo. Primeiro, o circuito
de carga do capacitor. Um resistor de 10K, um potenciômetro de 100K, variando de 0 a 100K, um lado ligado no cursor dele, e aqui o capacitor. Então, quando está no semiciclo positivo, a corrente elétrica passa por aqui para carregar o capacitor, ele se carrega com o positivo. A carga do capacitor é aplicada num diac. O diac tem curva de disparo similar à do triac, com esse aspecto. Corrente de anodo, tensão de anodo. Não é especificado anodo para catodo, nem anodo 1 para anodo 2, porque ele é simétrico. Ele não tem um gate para disparo, né? Diferente do triac. O disparo dele ocorre geralmente perto dos 30 volts. Aqui. Depende da especificação. Esse clássico aqui é o D3202, com disparo de 30 volts, tanto no semiciclo positivo como no negativo, menos 30 volts. Simétrico. E isso é que garante que o disparo no semiciclo positivo e no semiciclo negativo da rede elétrica vai ter o mesmo tempo de condução, vai ocorrer no mesmo instante, tanto no semiciclo positivo como no negativo, porque a tensão de disparo dele é simétrica. No triac, isso não ocorre. Há uma pequena diferença de corrente necessária para disparar semiciclo positivo e negativo. Então, no momento que o capacitor atinge os 30 volts, a carga dele, através do diac, é aplicada no gate do triac. Então, tanto no semiciclo positivo, ele se carregando no semiciclo positivo, a corrente circula por aqui, quando a tensão dele atinge os 30 volts, circula entre o gate e o anodo 1 e dispara o triac. No outro semiciclo, o mesmo ocorre. A corrente circula por aqui e a carga do capacitor é totalmente ou quase totalmente descarregada sobre o gate do triac. Esse surto de corrente faz com que o triac dispare e conduza. Na hora que ele conduz, então ele fecha o circuito do motor. Então aqui, se eu analisar o que acontece com a forma de onda, olhando a forma de onda após o motor, aqui está o motor, o triac ainda não está conduzindo, o circuito está aberto, o triac ainda não está conduzindo e a corrente de carga do capacitor eleva a tensão dele através do potenciômetro e do resistor de 10K até atingir a tensão de disparo do diac. Como isso ocorre? Aqui a senoide da rede elétrica. Iniciada a tensão da rede elétrica, ela cruzou por 0, indo até 180 volts, mais 180 volts, o capacitor começa a receber corrente de carga elétrica aqui e a tensão dele começa a subir. Quando atinge a tensão de disparo do diac, o diac conduz e leva a carga dele quase a 0, provocando uma corrente pelo gate, nesse instante aqui. Então, nesse instante, o triac recebeu um pulso de corrente no gate,
e a tensão que havia carregada no capacitor escoou totalmente as cargas elétricas armazenadas circulando pelo gate do triac. Nesse instante, o triac entra em condução, o motor recebe energia e o potencial daqui para cá vai a 2 volts aproximadamente. Essa tensão cai a zero, como a tensão daqui para cá fecha, por causa da chave fechada pelo triac, o motor recebe toda a tensão a partir desse ponto, então o motor conduz e recebe energia desse ponto até que a rede elétrica cruza por zero. Quando a rede elétrica cruza por zero, cessa a corrente no gate, no anodo do triac. E aí ele desliga. Nesse instante que ele desliga, ele está pronto novamente, abre novamente aqui. Quando inverter o semiciclo da rede elétrica, a carga do capacitor inverte, então ele começa a receber energia com polaridade contrária ao semiciclo anterior, até que ele atinge o disparo do diac. Quando ele atinge o disparo do diac, novamente o triac conduz, o capacitor é descarregado através do diac no gate do triac. Então, ele conduz até ali. Novamente, quando cruzar por zero, o triac desliga. Então, isso daqui daria um ponto de disparo igual aqui e aqui, no semiciclo positivo, e semiciclo negativo aqui, indo a menos 180 volts, e o disparo ocorrendo aproximadamente aqui a 30 volts. Como é feito o controle de potência? O controle de potência é feito ajustando o potenciômetro de 100 kΩ desde o seu valor máximo. Então, quando você tem assim 10 kΩ mais zero, você então tem zero aqui. Então, você tem 10 kΩ no circuito de carga do capacitor. E quando tiver 10 kΩ e o potenciômetro tiver no máximo 100 kΩ, então tem 110 kΩ no circuito de carga do capacitor. Essa variação de resistência de 10 até 110 provoca um ajuste de tempo, uma variação de tempo. Quando ela está no máximo, o tempo de carga é muito longo. Então, propositalmente, é calculado propositalmente, para que o disparo só fosse ocorrer no final da senoide. A mesma coisa no outro semiciclo, só no final da senoide. Se ele for ajustado para 0 ohm, sobra apenas o resistor de 10 kΩ, resta apenas o resistor de 10 kΩ, a carga é mais rápida, então a tensão no capacitor atinge um valor de 30 volts mais rapidamente e dispara o triac nesse ponto. A mesma coisa do outro lado, no outro semiciclo, e dispara o triac nesse ponto. Está simétrico. Aqui, nesse ponto. Se disparar cedo, com 10 kΩ, a senoide vai ser aplicada no motor durante todo esse tempo aqui. Durante todo esse tempo, até cruzar por zero. E é isso que garante o controle de potência. Se o disparo for feito aqui, nesse instante, o disparo ocorre aqui, o disparo ocorre aqui e o controle é feito ali no final. Então, variando a resistência do potenciômetro, desde o seu valor mínimo até o seu valor máximo, podem ser obtidos esses tempos aqui.
pode conduzir desde o início e a forma de onda no motor fica sendo essa aqui. Pode ser do meio, ou um pouco antes, ou um pouco depois. E pode ser próximo ao final do semiciclo. Só depende do tempo de atraso. Então, por um tempo de atraso longo, a potência é baixa. Quanto mais o potenciômetro atrasar o tempo de carga do capacitor, ele vai atingir a tensão de disparo de 30 volts do DIAC mais tarde. E a potência entregue ao motor é menor porque só conduz perto do final do semiciclo. Aqui. Esse daqui, um valor intermediário, então a meia potência. Potência média. E aqui a potência máxima. Observa que, como é necessário atingir os 30 volts de disparo da tensão de disparo do DIAC, nunca nesse circuito é atingida a potência máxima possível, porque sempre haverá um degrau aqui na senoide fornecida para o motor. E é isso. Então, esse é o princípio de funcionamento do controle de potência usando TRIAC e o controle de tempo de carga do capacitor com um DIAC fazendo com que o disparo no semiciclo positivo e o semiciclo negativo fiquem iguais. O potenciômetro, no seu valor máximo, atrasa o disparo do DIAC e atrasa o tempo de condução, o início da condução do TRIAC. Então, o TRIAC conduz por menos tempo. Se o potenciômetro estiver com valor mais baixo, o disparo ocorre mais cedo e o TRIAC vai conduzir mais tempo a corrente para o motor, então ele atinge a potência mais alta. É isso. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.